Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra é para mim, cansaço. Qual o seu? Se você pensar em definir cansaço, como que você definiria? Como que você descreve o que é cansaço? Fala aí algumas definições. Podem falar, vai. Hã? Isso. Idade. Essa foi boa. Essa eu não tinha pensado. Vai. Procede, vai. Mais, define cansaço. Exaustão profunda, hein? Rapaz. Define mais. Cansaço. Muito trabalho. Define mais. Pensa. Cansaço. Estresse. E cansa. Define mais. Cansaço. Esgotamento. Chegou? Fala, benção. Mau humor. Gera mau humor. Resultado de cansaço. Verdade. As definições de vocês são geniais. Eu tinha que ter os 6 em casa para me ajudar. Tem mais? Cansaço? Preocupação. Gera. Verdade. Não ouvi? Dor no corpo. Bom, verdade, o que vocês disseram é boa. Cansaço. Cansaço. Dicionário diz fadiga, ausência de força, esgotamento, indisposição, falta de esperança, desânimo. Bom, isso tudo é o que vocês disseram. Mas há uma definição que eu gostaria de pensar a respeito dela com vocês, que inclui essas que vocês disseram. Para mim, cansaço é a impossibilidade de. Quando eu estou cansado, eu estou impossibilitado de. Vamos à igreja? Não vou não, estou cansado. O que você está dizendo? Estou impossibilitado de ir. Vamos passear? Rapaz, estou tão cansado que até para passear, vou não. Ou seja, estou impossibilitado de ir até para passear. Então, cansaço é impossibilidade de. Nessa ótica que eu estou te falando, vem Jesus. E Jesus chega e diz o seguinte: vinde a mim todos os que estão impossibilitados. Se porventura você está numa determinada situação, momento, que você está impossibilitado de, vem a mim, que eu vou tornar possível esta possibilidade novamente na sua vida. O Senhor Jesus nos convida a ir até Ele, porque Ele é o restaurador de possibilidades. Ele diz: você que está impossibilitado, eu faço você ter possibilidades novamente. Pois é, nós estamos cansados. A gente cansa. A gente está esgotado, a gente está velho, como diz o Walter. A gente está. Estava essa semana, meu pai fez uma cirurgia, segunda-feira passou mal, nós levamos ao hospital e, graças a Deus, está bem, recuperando. Mas estávamos no hospital e aí eu cheguei, tem um lugarzinho que as enfermeiras ficam, né? E eu cheguei lá, meu pai falou: filho, estou com muita dor, fui lá para pedir remédio, medicamento. Quando eu chego lá, tinha uma enfermeira aqui, ó. E eu olhei, falei: será que a mulher está passando mal? Eu falei: a senhora está bem? Ela olhou desesperada e falou assim: não, está tudo bem, o que você precisa? Eu falei: não, é que meu pai está precisando de um remédio ali, você pode, de repente, está acontecendo alguma coisa? Não, repara não, meu filho. Ela disse: estou hiper cansada. Eu a entendo. A gente está cansado, né, irmão?
É como há alguns anos eu andando pela rua aqui no Alto Caparaó, tinha uma criança, em torno de uns 5, 6 anos, sentado na beira da calçada, eu brinquei com ela. Que vidão, hein, filho? Brinquei, que vidão, hein? Só que pensa, pastor. Eu falei, Deus, 5, 6 anos. Porque a gente está cansado, nós estamos cansados. O problema é que a gente não pode falar. Mas a gente está cansado. Seja a enfermeira lá, seja você, na sua função, na sua vida, você sabe do que você precisa carregar. Você sabe os fardos que estão sobre você e a gente está cansado. Pois é. O cansaço nesse tempo pós-moderno pode ser mental, pode ser físico. Pode ser aqui, pode ser aqui. Qual que é pior? O pior é o da gente. Seja físico ou mental, é o que eu sinto que é o pior. Pois é. Mas o físico tem uma diferença. O físico, você dorme uma boa noite de sono, boa, costuma te renovar. Costuma você acordar no outro dia e você fala, estou beleza, estou novinho. O mental, costuma você dormir a noite toda bem. E quando você acorda, você está cansado. Você acorda, você fala assim, rapaz, se eu pudesse hoje... Quem já pensou assim? Se eu pudesse hoje, era cama o dia inteiro. Embora você tenha dormido à noite, você acordou cansado, porque existe o cansaço mental, que não se recupera com uma noite de sono, não se recupera com um remedinho que te acalma, não recupera. E às vezes a gente até está bem aqui, ó, fisicamente. Recuperei, pastor, estou bom, novinho em folha, mas aqui eu não estou bem, aqui estou esgotado. Eu estava lá, meu pai estava num leito, no hospital, e do outro lado tinha um outro senhor, gente boníssima. O problema não era ele, é eu. E aí foi dando 5, 6 horas, eu já estava o dia todo no hospital, e aí fechei os olhos aqui, ó, fechei os olhos. Quando você fecha os olhos, e deixa eu dar uma dica para você, se tem alguém do seu lado, fechou o olho, ele está dizendo o seguinte, para de falar. Fechei o olho aqui, ó, e o rapaz que estava do lado aqui, ó, falando. E eu com o olho fechado fiz uma oração. Deus, deixa esse homem dormir um pouquinho. Pensei aqui, ó. O cara aqui, ó. Se eu fosse um celular, eu tinha mais ou menos 5% de carga. Se eu fosse um celular, então estava perto da... Eu sei, me conheço. Então, aqui, ó, eu fechei os olhos e fiz uma oração. Senhor, esse senhor é tão bacana, mas o senhor podia ficar quietinho agora? Cansaço. Há momentos que a gente está com 5% de bateria. Qual é o seu cansaço? Qual é o seu? Saí dali, quando cheguei no carro, estava vindo embora para o Alto Caparaó, coloquei a chave na ignição, eu tive um apagão, cara. Minha mente apagou. Fiz aqui, ó. E voltou. Sabe que negócio rapidão assim? Já aconteceu com vocês? Quando voltou, eu tinha que fazer um reconhecimento. Deixa eu lembrar o que está acontecendo comigo. Opa, estou em Moimirim. Opa, eu estou aqui em frente ao hospital. Opa, eu tenho que ir embora para casa. Eu fui meio que um computador reiniciando. Foi colocando as coisas no lugar. Cansaço, ó. Qual é o seu? Eu trouxe algumas coisas e algumas causas que cansam a gente. Será que você está como eu em alguns aspectos? O que a gente cansa? Do que a gente cansa? Ou do que estamos cansados? Eu trouxe algumas possibilidades. Primeiro, alguns de nós, se você for como eu, você pode estar cansado de ter medo. Ter medo cansa. E explico. Eu olho para mim e às vezes eu penso, meu filho, falando comigo, Alexandre, você tem medo demais. E às vezes a gente cansa de ter medo. E vivemos num país onde precisamos aprender a lidar com medo. Ainda bem que Alto Caparaó, menos. Mas em alguns lugares, medo. Morei 3 anos em Carangola, a Crícia sabe. Nós saímos de casa, voltamos, algumas vezes isso aconteceu. Voltamos a maçaneta da porta da casa forçada. Tentaram arrombar a porta e não conseguiram. Medo! Ia para casa, um dia ela se lembra. Ela entrou em casa, deixei o carro embaixo, ela subiu, nós morávamos
parte de cima, ela subiu, a Clícia gritou. Na minha cabeça, por causa do medo, eu saí desesperadamente correndo, pensando o seguinte: tem alguma coisa acontecendo com ela. Alguém está dentro da minha casa, lembra disso, meu bem? Hoje ela ri, mas no dia foi de choro nosso. Rapaz, quando eu saí desesperadamente, eu vi que, às vezes, a gente mata, não é porque a gente é mau. O desespero, estou falando sério. O desespero que eu estava, eu saí desesperadamente. O que está acontecendo? Por causa do trauma do que estava vindo acontecendo. Quando eu chego lá em cima, era o quê? Era que a porta estava aberta e o Razou ia fugir. Rapaz, eu não sei se eu ficar virado, não sei o que aconteceu. O que eu fazia naquela hora? O que eu estou mostrando para você é medo de uma possível situação. Ter medo cansa. É medo do Covid ou da Covid. Meu Deus, pastor, se eu pegar esse negócio. Eu estava num caixa eletrônico, não em Alto Caparaó, em Carangola. Um rapaz foi apertar as teclas do caixa eletrônico com o cotovelo. Eu cheguei na porta e olhei ele fazendo aqui, ó. Ele olhou para trás e ele disse: fica aí. Estava lá em abril do ano passado, início da pandemia. Ele olhou para trás, me viu entrando, fica aí. Eu ainda pensei, cara, será que ele está achando que eu vou assaltá-lo, roubá-lo? Não. Sabe o que ele estava? Ele estava com medo de pegar Covid. Aqui, ó, com cotovelo. Pois é, cansa. Nós estamos cansados. Essa semana indo para Moimirim, voltando, vi um acidente na estrada aqui. Passei num acidente e falei, meu Deus, a gente não sabe se sai de casa e chega depois que saiu. Só fala de Covid, mas nossas estradas estão um caos, irmãos. Um caos. E os políticos, desculpa, acho que eu estou falando aqui posição pessoal, desculpa. Mas nossos políticos, você devia pensar bem em quem você está votando. Um caos. Eu já escutei político dizer que não arruma estrada porque arrumar estrada não dá voto. Pois é. Está matando mais do que Covid em muitos lugares. Ninguém fala disso. Cansa. Cansa porque daqui a pouco o político vai colocar um carro passando na rua, ou numa rádio, ou na televisão, dizendo o seguinte: Feliz Natal! Feliz Natal e próspero Ano Novo. Por que ele coloca uma notícia lá? Por que ele deseja Feliz Natal para todo mundo? Porque, na verdade, ele quer ser lembrado. Passou o ano inteiro escondido. Agora ele quer ser lembrado para você votar nele de novo. E o problema é que o que me cansa é que o brasileiro vota no sujeito de novo. Sujeito que precisa colocar carro na rua para ser lembrado é sinal, sim, de que não está fazendo um bom trabalho. Precisa de se mostrar para convencer você de que você deve votar nele. E o problema é que a gente, desculpe-me, mas a gente não aprende. A gente não aprende. Eu estou cansado disso. Eu não sei vocês, mas eu estou cansado disso. Do que você está cansado? A gente cansa de ficar sozinho. A gente cansa de ficar para titio. Quantas pessoas que chegam 20, 25 anos, você não pode falar a palavra titi perto. Vou ficar para titio. O medo da solidão. Solidão é o nosso maior problema, irmãos. Nada dói tanto na gente do que a solidão. Nada dói tanto. Não é à toa que Deus olhou, Adão tinha tudo, inclusive a sua presença. Deus olhou e falou, não é bom que o homem esteja só. Deus, o Senhor está com ele. Pois é, mesmo eu estando com Adão e Adão não tendo pecado, a solidão é algo cruel. Não é bom ficar sozinho. Medo de ficar só. A gente cansa de ter medo, irmão. Eu não sei você, mas a gente cansa. Se você está assim, cansado, eu tenho uma palavra para você, que é para o meu coração. Isaías 41, verso 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, se você está com medo, se você está cansado de tanto ter medo e de solução nenhuma acontecer,
a minha palavra para você, de Deus para o nosso coração, é: não temas, irmão. Não tenha medo, eu sou contigo. Essa palavra foi para o meu coração, espero que ela esteja indo para o seu coração. Não tenha medo, cansado de ter medo, mas olhe para o alto, porque esse Deus está conosco. Ele é maior do que o político, ele é maior do que o governo, ele é maior do que todas as coisas. Embora abandonados podemos estar por tantas coisas e pessoas, nós não estamos por ele. Não estamos por ele. Não estamos por ele. Alguém acha que o oposto de medo é coragem. E eu estou aqui para te dizer que o oposto de medo não é coragem. O oposto de medo é bom senso. Tem muita gente que, não, sou corajoso, vou fazer porque tenho coragem, mas não teve bom senso, quebrou. Não teve bom senso, se deu mal. Não teve bom senso, se lascou. O oposto de medo é bom senso. O que é bom senso? Bom senso é: embora sinto medo, tendo bom senso, eu não vou deixar o medo me paralisar, mas vou prosseguir, sabendo onde estou pisando. Então, o contrário de medo não é coragem, o contrário de medo é bom senso. O bom senso não deixa você paralisado. Pois é. Quer ver em segundo lugar? O que cansa a gente? Escute essa aqui para mim dói. Cansado de ser forte. Ser forte o tempo todo cansa a gente. Ter que muitas vezes ser a resistência para o outro, ser o porto seguro para o outro, cansa. Eu não sei qual é a sua situação, qual é a sua história, mas a gente cansa de ser forte, de não poder demonstrar o quanto está doendo na gente. Cansa de não poder chorar quando está todo mundo chorando. Você está num velório, todo mundo chorando, mas você não pode chorar porque você tem que ser forte. Seja forte, seja forte, você é forte. Ser forte o tempo inteiro cansa. Ser forte o tempo inteiro cansa. E muitos de nós estamos cansados de não poder chorar, de não poder dizer: está doendo, gente, de não poder dizer: não aguento mais, eu estou cansado de aparentar uma força que já não existe em mim. Eu estou com 5% de bateria, gente, então eu estou cansado. E por não poder dizer e não poder chorar, cansa. Muitos de nós estamos cansados de ser forte o tempo inteiro. E a gente cansa. Nós estamos numa situação, irmãos, que... Deixa eu tentar te explicar, preste atenção. A gente misturou o sujeito do título do sujeito. Eu explico, calma. A gente coloca a profissão acima do sujeito. Exemplo. O médico. O médico não é médico, ele exerce a função de médico. O médico é a pessoa, o sujeito, que exerce a função de medicina. Você, usar o Eliésio, é motorista. O Eliésio exerce a função de motorista, mas ele não é motorista, ele é o Eliésio. O sujeito é o Eliésio. Ele exerce a função de motorista. Porque amanhã ele pode deixar de ser motorista, amanhã ele pode ser, estava brincando com ele aqui, que ele vende carro, ele pode ser um vendedor. Aí se o Eliésio deixar de ser motorista para passar para ser vendedor, ele deixa de ser Eliésio? Não, ele continua sendo o sujeito, a mesma pessoa. Mas nós estamos num mundo que coloca o cargo, a função, acima do sujeito. E explica o que tem acontecido. Estava em Carangola, fui comprar pão na padaria. Quando chego na padaria, chega o doutor, irmão nosso da igreja, lá de Carangola. Ele chegou, combinamos quase que o horário, ao mesmo tempo comprando pão. E ele chegou de carro, comprando pão, e mora perto da padaria. E eu brinquei com ele, eu falei: doutor, rapaz, o senhor mora aqui, 150 metros, 200 metros da padaria, de carro, brincando com ele. Ele falou assim: pastor, deixa eu te explicar uma coisa. Se eu saio a pé da minha casa até a padaria, pelo caminho é provável que eu tenha 3 exames na minha mão para olhar e analisar. Enquanto eu estou andando, o sujeito está indo à padaria comprar pão, não é o médico. Quem está indo comprar pão é o sujeito.
é a pessoa. O médico, ele exerce no tempo em que ele está trabalhando. Mas o sujeito, ele disse, se eu venho a pé, no meio do caminho, gente, doutor, que bom que eu te vi o senhor. Aqui, dá uma olhada nesse aqui para mim. Doutor, eu estava a semana inteira procurando o senhor. Meu pai está lá, precisando da ajuda do senhor. Ele disse, se eu vou a pé, não vou falar o nome dele, o sujeito, ele não tem paz, ele não tem sossego. Sou pastor, algumas profissões isso é pior. Eu fui jogar bola, cheguei no campo. Se eu vou jogar bola, o que eu quero? Eu quero lazer, concorda? Eu quero me distrair. Eu cheguei, brinquei a primeira rodadinha lá, pelada, que a gente chama, brinquei. Meu time perdeu, porque eu acho que é culpa minha. Meu time perdeu, eu saí. Aí, estou aqui esperando, todo tranquilão. O cara chega do meu lado e diz, ô pastorzão, ele chegou e fez aqui, ó, pastorzão, aproveitar que o senhor está parado aqui, rapaz, essa semana eu estou com um problema no casamento terrível. Falei, filho, você não está entendendo? Quem está aqui é o Alexandre, o pastor não veio, o sujeito veio distrair, agora você está tornando a minha distração num cansaço. Eu vim para descansar, mas você está aproveitando o meu descanso para cansar a mim novamente. Pois é, nós estamos numa geração onde a profissão da pessoa se torna maior do que a pessoa. E se você, eu estou falando com gente aqui, você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a dizer não, porque senão o sujeito morre. As pessoas vão querer tanto a profissão desse sujeito, e o sujeito vai se matar atrás da profissão. E ele morre, e chega uma hora que a gente fica cansado. Eu parei de jogar bola. Quer dizer, eu não posso exercer. Aí você pega, por exemplo, uma pessoa que trabalha no Sicoob, ou em qualquer outro banco. Aí a pessoa saiu do trabalho. Ela chega em casa, quando ela chega em casa, tem gente ligando para ela. Você pode resolver o problema para mim? Confundiu a profissão com o sujeito. A profissão é só amanhã. O sujeito está descansando agora. Pois é. Ser forte o tempo todo cansa. Ter que ser um conselheiro o tempo todo cansa. Ter que ajudar todo mundo o tempo todo cansa. E talvez você esteja cansado. Talvez você é mãe, você sendo mãe, você está cansada. E muitas mães pensam o seguinte, pastor, eu aqui em casa eu tenho que ser o vaso forte, por amor ao meu filho, porque se eu demonstrar fraqueza, pastor, o meu filho, o que vai ser dele? Pois é, ser forte o tempo todo cansa, e muitas mães estão cansadas porque querem poupar o filho, e para não machucar o filho, não choram, não demonstram fraqueza, não gritam, está doendo, gente, eu não estou aguentando mais, a minha carga está 5%. Ser forte o tempo todo cansa. E talvez eu esteja falando com gente cansado. Se você está assim, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, que é para o meu. Isaías 66, verso 1 diz, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Escute o verso 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. Olha para quem Deus vai olhar. O homem para quem olharei é este, ao aflito e abatido de espírito, e o que treme da minha palavra. Deus está dizendo o seguinte, eu não vou olhar para aquele que é forte, para aquele que aparenta força, os meus olhos estão para aquele que diz, Deus, eu não aguento mais, está doendo, Deus, eu sou fraco, me ajuda. Pois é, se este é você, se este sou eu, a palavra de Deus para o meu e para o seu coração é, Deus olha exatamente para nós, enquanto fracos admitimos que somos. Deus, aqui há um homem aflito, aqui há um homem desesperado, Deus. Pois é, Deus está dizendo, os meus olhos estão em você. Eu estou te vendo. Por que a gente tem dificuldade de falar das nossas dores, né, irmãos? Eu acho que é por muitas razões, muitas, mas algumas delas. Por que a gente tem dificuldade de falar da nossa fraqueza, da nossa dor? Porque às vezes quando a gente fala, a gente não é compreendido, sabe? Às vezes você fala da sua fraqueza e você tem que escutar um sermãozinho.
Às vezes, quando você fala da sua fraqueza, e é caso da minha vida real, quando vou falar de como sou fraco e de como estou passando determinadas situações, o que eu escuto é: você tem que ser forte, você tem que ser forte o tempo todo cansa. Ser forte o tempo todo cansa. E tem hora que a gente não precisa de sermão, tem hora que a gente precisa de ouvido. Tem hora que você não precisa de fala, de ouvir de gente conselho. Tem hora que você precisa de ouvido. Quantas vezes as pessoas já me procuraram, eu escutei 3 horas uma pessoa falando, e no final ela diz assim: pastor, muito obrigado. Eu não fiz nada, eu só ouvi. Porque ela precisava, não era de conselho, ela não precisava, não era de sermão, ela precisava de ouvido. Ser forte o tempo todo cansa. Existe aquele homem louco, né? Friedrich Nietzsche, que disse que nós somos deuses. Nós somos super-homens. Pois é, morreu louco. Morreu louco. Porque nós não somos super-homens, nós não somos deuses. E a gente pode chorar. A gente pode falar: está doendo. A gente pode falar: não estou aguentando mais. A gente pode falar: eu já estou por aqui, ó, já minha bateria está indo embora. A gente pode falar sim. Nós podemos falar. Por quê? Porque os olhos de Deus estão sobre esses que conseguem admitir quem são. Eu fiz uma oração essa semana, eu falei: Deus, eu quero dizer para o Senhor uma coisa, que embora o Senhor já saiba, eu só estou dizendo: eu sou pó. Eu só sou um pó que respira por causa do Senhor. Eu não sou nada mais do que isso. Então eis aqui um aflito e necessitado que precisa do olhar do Senhor. Ser forte o tempo todo cansa. Às vezes a gente se faz de forte, né? Porque preocupado com a opinião alheia, né? Opinião dos outros. Se eu demonstrar fraqueza, o que eles vão pensar de mim? Não é assim? A gente está tão preocupado com essa área, né? Se eu demonstrar fraqueza, o que meu filho vai pensar? O que minha mulher? O que meu marido? O que fulano vai pensar? Pois é. Mas eu estou para te lembrar que ser forte o tempo todo cansa. De que, irmãos, que a gente está cansado? Eu vou terminar com esse terceiro ponto, meu tempo não deixa. Eu estou cansado da ditadura pós-moderna, e explico. Eu estou cansado. Eu estou cansado dessa ditadura da beleza, sabe? Que a gente não pode ser feio. Se é que você me entende? A gente não pode ser feio hoje. Hoje todo mundo tem que ser bonito. Hoje você sai de casa, mulher não sai de casa sem passar um. Eu perco o marido, mas eu não perco a minha chapinha, pastor. A ditadura da beleza, onde o padrão, gente, eu digo para vocês, quer entrar num sistema de trabalho que não tem dificuldade, é no sistema da área de estética. Produtos para ficar, tirar a ruguinha, ficar bonitinho aqui, tal. É o que bomba. Porque a ditadura da beleza, nós temos que aparentar. Nesse século 21, temos que aparecer para os outros. Não dá para você ser quem você é. Você tem que fingir ser alguém. Aí eu vou para uma rede social, não tem problema em ter rede social, as pessoas me confundem. Eu estou falando de saber usar, mas você vai para a rede social, que você vê todo mundo rindo. Famílias mais unidas, mas a realidade é que ali há um homem desesperado, um homem angustiado, alguém que um dia me procurou: pastor, eu estou sofrendo demais. Eu olhei para ele e falei: meu filho, mas as suas fotos na rede social, as suas fotos são de um cara feliz. Ele falou: pastor, é tudo farsa. Aquilo é farsa, aquilo é mentira. Eu estou aqui para dizer para o Senhor quem eu sou. Eu sou um camarada extremamente triste. Eu estou aqui procurando uma solução para a minha tristeza. Pois é, o mundo dita regras para nós e a gente tem que ser bonito o tempo todo. Você tem que andar bem arrumado o tempo todo. Pega uma câmera e vamos tirar uma foto aqui. Eu duvido que a maioria das mulheres não faça isso aqui, ó. Dá uma ajeitada. Pega para tirar uma foto, a primeira coisa, dá uma ajeitada. Por que fazemos isso? Não é pecado, não. Você está me entendendo? Não é pecado. Só que você está numa cultura que a aparência fala alto. Então, já que vai fotografar e alguém vai ver, deixa eu dar uma ajeitada aqui, ó. Tô bem? Quem é casado e tem liberdade com o cônjuge. Tô bem, amor? Tô bem? Vê se não tem aqui no dente, ó.
Pois é, preocupado com a aparência. Eu estou cansado dessa ditadura da beleza. A gente tem que ser quem somos, irmãos. Nós temos que ser quem nós somos. Nenhum problema de usar uma maquiagem, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que cuidado com a ditadura que está por detrás. Estão querendo você aparentar uma coisa que você nunca foi. E quando você vai colocar a cabeça no travesseiro, sabe com quem que você se encontra? Você se encontra com esse que as pessoas não conhecem. Resultado: solidão. As pessoas não te veem como você realmente é. Você põe a cabeça no travesseiro e você fala: meu Deus, eu sei quem eu sou, eu não sou aquilo. Pois é. Eu estou cansado dessa ditadura da ignorância, essa ditadura esse sistema que manipula a gente, que engana a gente, de um povo que fala mal da Rede Globo, mas não desliga a Rede Globo. Eu estou cansado dessa turma. Eu estou cansado dessa turma que não cresce, não avança, não melhora, mas piora. Eu estou cansado. Gente, eu trouxe um dado aqui para você. Eu não posso terminar minha palavra sem falar isso aqui. Eu trouxe um dado aqui. Um dado que é chocante. Quem talvez aqui, gente, assistiram aquela série, O Gâmbito da Rainha. É uma menina que aprende a jogar xadrez e ela se torna vencedora na área do xadrez, só depois do lançamento da série. Os tabuleiros de xadrez cresceram a venda 1.100%, o crescimento da venda só por causa da série. Cursos de xadrez aumentaram 500%, porque viram a série e pensaram: vou aprender esse negócio. Despertaram-se, pois é. Olha o que está governando esse mundo. Olha o que está influenciando esse mundo. Essa semana, eu acho, ou semana passada, Cristiano Ronaldo pegou uma Coca-Cola, colocou do lado. Vocês viram isso? Pegou aqui, passou para cá. E pegou um copo d'água e falou: água. Só no dia em que ele fez isso, a Coca-Cola perdeu 4 bilhões de investidores. Só por ele pegar a Coca-Cola e colocar do lado de cá. Meu Deus, rapaz, eu prego há 10 anos, eu prego a mensagem, o poder de Deus há 10 anos, e as pessoas não mudam, mas pioram. Isso cansa. Eu estou dizendo para vocês, colegas pastores, a gente senta para conversar, meu Deus, a gente fala para as pessoas, a gente prega para elas, aí sabe o que elas querem? Elas vão para o YouTube para assistir vídeo de como que solta pipa, o dia que soltei pipa, aí elas estão lá, vendo o vídeo do dia que soltei pipa, aí o casamento entra em crise, sabe quem que ela procura? Ela devia procurar o rapaz que ensinou a soltar pipa, que fez perder tempo, não, aí ela vai procurar o pastor, ela vai procurar um amigo, ela vai procurar gente da qual ela desprezou o tempo todo. Isso cansa. Tem uma hora que dá vontade de falar assim: filho, gente, para pensar uma coisa. Facebook é gratuito, Instagram é gratuito. Essas coisas todas são gratuitas. Por que é gratuito? Porque a moeda de troca é o seu tempo. Eles não querem o seu dinheiro, eles querem o seu tempo. Você fica 4 horas ali, porque o que eles querem é o seu tempo. Gastei nada, gastou, cedeu a sua vida. Porque dinheiro você recupera, agora o tempo que você perdeu é irrecuperável. Pois é. Aí o sujeito chega em crise e fala: ô pastor, ajuda. Dá vontade de falar o seguinte: vai assistir o vídeo lá, pede ajuda o rapaz que solta pipa. Porque você pega uma pregação, Hernandes Dias Lopes, o maior pregador do Brasil, e louvado seja Deus porque é presbiteriano. Rapaz, vai ver um vídeo dele, uma mensagem exponencial, algo que impacta o coração, transforma a vida. Aí você olha, 2.000 visualizações, 3.000 visualizações. Aí você olha, o dia que soltei pipa, 7 milhões. Pois é. Cansa. Cansa. Estou dizendo para vocês que cansa. O que cansa, pastor? A gente cansa de alguns religiosos, irmãos, que usam a religião com o pior do que há nela. Abraham Kuyper dizia que o homem pior é o religioso mau. O religioso mau é o pior dos piores homens. Religiosos que só sabem tacar pedra, só sabe criticar, que só sabe falar mal. Gente religiosa, que alguns a gente chama de irmão, e eu canso, porque essa turma deveria ser a primeira a estender a mão, porque foi o que o seu Senhor, o que você diz crer, fez, foi o primeiro a dizer: filha, eu não te condeno,
ano foi o primeiro. Pois é, mas eu sou religioso, pastor. Não, eu estou com a pedra na mão para atacar. Eu estou cansado de gente religiosa. Gente que está na igreja há anos, mas não melhora, mas piora. E são atiradores de pedra profissionais. Não pode ver um abutre, não pode ver uma carne viva que estão doido para entrar em cima e devorar. Aí entra numa rede social, fulano cai, sabe da rede social e arrebenta com a vida do irmão. O sujeito já está arrebentado, ele já está lá sangrando. Pois é, eu que deveria ir lá. Não, vou curar as suas feridas. Não, eu pego uma pedra e falo, já que você está sangrando, vou acabar de matar. Pois é, estou cansado. Eu estou cansado, irmãos, e eu canso dos enganos da ditadura pós-moderna. Você tem que ser bonito o tempo todo, você tem que aparentar uma beleza o tempo todo, você tem que demonstrar o tempo todo algo que você não é. Isso cansa, isso cansa. Canso da incompreensão. É como conversando um tempo atrás com uma pessoa e disse, pastor, ninguém me compreende. Eu estou aqui para te dar uma palavra. Não busque ser compreendido. Ninguém está querendo compreender você. Aprendi isso lá em Conceição de Ipanema. Fiquei até 3 horas da manhã um dia, a família perdeu uma pessoa querida, fiquei na casa da pessoa até 3 horas da manhã. Cheguei em casa até que eu tomasse banho, até que eu deitasse. Deu 4, 5 horas da manhã. Dormi. No outro dia acordei 9 horas da manhã. Quando acordei, chegou na porta da minha casa, apareceu um sujeito, eu com o olho inchado, cara inchada, amarrotada. O sujeito olhou para mim e falou, que vidão, hein, pastor? Naquele dia minha ficha caiu. Não busque ser compreendido. As pessoas vão invejar o salário que você ganha, mas ninguém vai invejar o tempo que você gastou chorando para conquistar o seu diploma. As pessoas invejam o seu dinheiro que você tem, mas ninguém inveja o quanto você pagou. Que televisão enorme, pastor! Meu irmão, que casa fantástica! Você poderia dizer, você quer saber o quanto eu passei e sofri para ter isso? As pessoas não querem ver o seu sofrimento, elas querem ver e invejar o seu resultado e esquecem do seu sofrimento. Uma turma que quer emprego, mas não quer salário, mas não quer trabalho. Uma turma que quer diploma, mas não quer estudo. Pois é. Eu não espero mais ser compreendido. E digo para você de coração, acho que você também não devia esperar. Porque as pessoas não estão preocupadas em te compreender. Quantas piadinhas já escutei? Você é pastor, hein, pastor? Não faz nada, hein? Estou com 5% de bateria só. Só 5%. E você está dizendo que eu não faço nada. Eu já me curei disso. Graças a Deus. Pode falar aqui, ó. Bate aqui. Hoje sim, antes não. Hoje tranquilo. Ganha muito, né? Prega domingo? Eu não. Mas você não diz que é fácil? Quer dizer, é fácil para mim. Para você não é. Você não vem falar que eu ganho muito? Pois é. A gente cansa de ser o homem da casa o tempo todo, forte. A gente cansa de ser gente que o mundo quer que a gente seja. A minha palavra, então, para terminar aqui, veja quem é você, irmão. Quem você é. Nesses cansaços todos que disse, qual deles você se identifica? Eu queria dizer para você, pode se enxergar, pode se ver. Pode se olhar e falar, Deus, existe aqui alguém cansado, frágil. Alguém que necessita da tua graça. Pode se enxergar, porque Deus vê enquanto nós desaparecemos. João Batista disse, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Lembra disso? A Bíblia diz que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi tão elevado quanto João Batista. Aquele que disse, ele tem que crescer, eu diminuir. Jesus falou, entre os nascidos de mulher não tem grande como João Batista. Então Deus me vê quando eu me enxergo, sabe? Deus me vê quando eu sei quem sou. Não tenha medo, não. Não precisa de aparentar. Ah, pastor, meus amigos vão embora. É melhor que eles vão embora. Porque querem se relacionar com você por causa da sua aparência. É melhor eles longe do que perto. Você está no lucro, você não está perdendo. Escolhe quem que você vai ser hoje, irmão. Aquele bonito, forte que os outros querem ver, ou aquele que de vez em quando chora, de vez em quando cansa, de vez em quando está esgotado? Pois é. O Senhor Jesus está aqui nessa noite dizendo para mim e para você, você que está impossibilitado
vem até mim. Vinde a mim, você que está impossibilitado, eu quero restaurar suas possibilidades. Oh, meu irmão, você está com 5%, vem até mim, eu quero restaurar sua energia, eu quero te dar carga de 100%. Venha até mim. Diz Jesus, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou aliviar você. É tempo da gente ir para Jesus, enquanto muita gente está fugindo dele. Ele restaura possibilidades.